Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Satisfação estar com vocês mais uma vez para nós meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Amém. A leitura que Deus nos revelou nesta noite, do dia 10 de janeiro, está registrada em 2 Reis, capítulo de número 4, 2 Reis, capítulo de número 4. O título desta palavra é Eliseu aumenta o azeite da viúva. O profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos para a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo de número 7. Vamos lá? Acompanhe na sua Bíblia aí. Diz assim a palavra de Deus: que uma mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vaso vazio, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos vazios, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos. Disse-lhe ao seu filho: traz-me ainda outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum vazio. Então o azeite parou. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, uma palavra importante, maravilhosa, me chama muita atenção aqui, é que mais uma vez uma viúva foi ajudada. Mais uma vez, Deus deu uma ajuda para uma viúva. Ou seja, Deus direcionou um profeta até a casa daquela viúva. Vamos fazer alguns comentários. Primeiramente, será que Eliseu sabia que aquela mulher estava passando por aquele problema? Será? Ou Deus revelou para o profeta Eliseu a situação daquela pobre mulher miserável, viúva, que já era viúva, que tinha perdido o seu esposo e agora iria ficar sem os 2 filhos, porque iriam servir de escravos, trabalhar como os escravos para pagar a dívida que o seu marido, quando estava vivo, contraiu e deixou para ela essa dívida. O que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que essa mulher era mulher de um homem de Deus. Seu esposo era homem de Deus. Ela tinha muito conhecimento sobre as coisas espirituais. Aqui não fala se ela conhecia Eliseu, se Eliseu conhecia ela. Aqui não fala. É muito resumida essa passagem. Mas vamos dar aqui fazer algum comentário, vamos dar uma viajada nessa história aqui. Vamos decorrer e vamos fazer aqui
colocar aqui alguns pontos que não foi bem esclarecido. Vamos lá? Vamos lá? Primeiramente, os homens que vieram para cobrar aquela mulher, deram um prazo para ela. Olha, se você não arrumar o dinheiro até tal dia, seus filhos, nós vamos levar os seus 2 filhos para trabalhar como escravo, até que a dívida seja quitada. Aqui não fala valor, aqui também não fala valor da dívida. Se a dívida, por exemplo, fosse 100 mil reais, 2 rapazes iriam trabalhar até pagar aqueles 100 mil reais. Naquela época, é lógico que não era real, era talento de ouro, né? Mas não importa, o que importa é que era dívida. Aqui também o que me chamou muita atenção aqui foi, Eliseu perguntou para ela, o que você tem? Ela não tinha nada. Se ela tivesse uma geladeira, tivesse ali aquela época também não tinha geladeira, se ela tivesse ali algumas moedas de ouro, de prata, é lógico, ela já tinha pagado a dívida. O que você tem em casa? Deus pergunta para nós nesta noite, meu irmão, meu amigo, o que você tem? O que você tem? Você tem azeite? Um pouquinho de azeite? Ela disse que a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Já era alguma coisa. Agora, se ela dissesse, ó profeta, eu não tenho nada, era difícil. Para Deus agir em nossas vidas, temos que ter alguma coisa. Alguma coisa nós temos que ter, para que Ele venha trabalhar em cima daquilo que nós temos. Um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé. De confiança no nosso Deus. Nosso Deus jamais vai falhar. Jamais vai falhar. Glórias a Deus. Então nós não precisamos de nos preocuparmos, porque o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos alguma coisa para que Ele possa agir em nossas vidas. O mínimo que você tiver, meu irmão, o mínimo que você tiver, já é o suficiente para Deus operar. Se você tem pouquinha fé, já é o bastante. Você não pode falar assim, eu não tenho fé, não acredito. Não tem como Deus agir. Não tem como Deus operar. Aqui nós vemos que Eliseu diz para ela, então vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, bastante vasos. O que me chama a atenção foi que essa passagem aqui é muito resumida. Aqui eu vejo com meus olhos da fé, os garotos dela batendo palma nas portas das casas. E foram muitas casas. Mamãe está pedindo um vaso, a senhora tem por acaso um vaso aí para nos emprestar? Mas para que sua mãe quer vaso? Não, minha mãe quer um vaso emprestado. Tem aqui com um pouquinho de água dentro, mas eu vou jogar a água fora e vou emprestar para vocês o vaso. Ah, eu tenho um vaso aqui, outra casa lá, eu tenho um vaso aqui, tem um pouquinho de farinha aqui, eu vou tirar a farinha, colocar na outra vasilha e vou emprestar o vaso. Aqui não fala os detalhes. O que aconteceu? Só fala que ela entrou no quarto e colocou os vasos. E ali o profeta Eliseu disse, você pega e vai derramando a botija de azeite sobre todos os vasos. Imaginou uma botija de azeite, vou colar da minha cabeça aqui, eu vou estipular aqui a quantidade de azeite. 2 litros. 2 litros de azeite. 2 litros. Eu vou colocar na minha cabeça aqui, 2 litros de azeite. Cada vaso tinha 50 litros. Mais ou menos. 50 litros. E ela foi derramando. Encheu o primeiro vaso, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não sei. Na minha imaginação aqui foi uns 80 vasos. 40 a 80 vasos. Na minha imaginação. Porque pagar toda a dívida e viver do resto é porque era muito azeite. Era muito azeite. Então o que me chama a atenção é que ela obedeceu a palavra do homem de Deus.
Ele disse, vai e derrama o azeite sobre os vasos. E ela foi derramando, encheu o primeiro, o segundo, o terceiro. De repente ela falou para o filho dela, um dos filhos dela, traz outro vaso. Ele falou, mãe, estão todos cheios. Ah, estão todos cheios? E a botija continuava cheia de azeite. A botija continuava cheia de azeite. Mistério, né? Mistério. Aí, de repente, ela sai do quarto, fala para o homem de Deus. Homem de Deus, profeta. E agora, o que eu vou fazer com esse monte de azeite aí? Todos os vasos estão todos cheios. Olha, vende esse azeite, paga a sua dívida, o que sobrar, você vai viver com seus filhos, tranquilamente. Quero colocar aqui um ponto e vírgula, fazer aqui uma pausa. Passaram-se alguns dias e ela negociando azeite. Ela não tinha como transportar aquele azeite naqueles vasos até a cidade para vender. Aqui é a colocação que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou aqui colocando meu ponto de vista aqui, estou fazendo aqui um comentário do que eu imagino, da minha imaginação. Foi se colocado na frente da casa dela, é lógico, eu estou fazendo aqui uma conjectura, porque não sabemos o que aconteceu, de que forma foi vendido aquele azeite. Mas vou fazer aqui vou dar minha opinião, tá? O que eu imagino que aconteceu, mais ou menos, foi colocada uma placa em frente à casa daquela mulher. Vende-se azeite. As pessoas passavam pelo caminho ali. Ué, essa dona Maria está vendendo azeite? De onde? Ah, ela tem muito azeite. Aí as pessoas que precisavam de azeite vinham e compravam 1 litro, 2 litros, e ela foi vendendo, recebendo dinheiro. E a plaquinha lá, vende-se azeite. As pessoas passavam e compravam. Eu creio que a Bíblia não fala nada disso, nada, não tem como explicar. Mas isso daqui é uma imaginação minha. Alguém falava, Dona Maria, mas espera lá. E nem o nome dela era Maria, era uma viúva lá que não fala o nome dela. Estou colocando o nome dela aqui de Maria. É o nome mais popular. Mãe de Jesus. Dona Maria, como é que a senhora tem tanto azeite aí? Ah, ela, com certeza, ela deve ter explicado para alguém, olha, eu estava numa situação assim, 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 o homem de Deus mandou eu... Ah, não estou acreditando nesse negócio não. Multiplicar azeite? Ah, essa história está meio estranha. Mas tudo bem, me dá o azeite aí, eu vou levar. E ela foi vendendo, vendendo. Assim que ela ia desocupando os vasos, ela ia devolvendo para as pessoas e agradecendo, devolvendo e agradecendo. Até que ela vendeu todos os azeites, o azeite que ela tinha, e guardou dinheiro. Deve ter recebido muito dinheiro. Naquela época não era cédula de papel, era moeda de ouro, de prata, era moedas. Ela deveria ter muitas moedas guardadas. De repente chegou o dia, o grande dia. Eis que chegou o grande dia dos homens vir cobrar aquela mulher. Quando eles chegaram na entrada ali do portão que entrava para a casa dela, imagino eu, já viram uma placa lá. Vende azeite. Ué, essa mulher está vendendo azeite? Entraram para dentro. Chegaram lá, bateram palma. Ela saiu sorridente. Eles, dona, viemos aqui. Ou dinheiro agora, ou vamos levar os seus 2 filhos. Já viemos preparados para levar eles. Ela, não, meus 2 filhos não, de jeito nenhum. Por que, minha senhora? A senhora arrumou dinheiro por acaso? Sim, agora eu tenho dinheiro para pagar vocês. Quanto que é a dívida? Ah, a dívida é 500 moedas de prata. Meu filho, traz aí, meu filho. Vê o menino lá com a sacola cheia de moeda. Vai contando. Toma, tá. Tudo certo? Tudo certo.
Não deu mais nada? Não, então, tchau, vai embora. Os homens foram embora e um falava para o outro, ué, de onde essa mulher tirou tanto dinheiro para pagar a dívida do marido dela? O outro, não sei. Foram embora e a mulher ficou com muitas moedas, muito dinheiro ainda para viver do resto. Esta é a passagem que Deus nos deu nessa noite, de terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. E assim a viúva que o profeta Eliseu aumentou, ou seja, multiplicou o azeite que estava na botija. Ela teve o seu problema solucionado através daquele profeta, homem de Deus. O que acontece? Acontece que hoje, às vezes, nós estamos em situações difíceis e nós não temos nem um pouquinho de azeite para que Deus venha multiplicar. Nós saímos daquela situação. Fala isso na área espiritual e na área material. Que nós possamos ter algo para que Deus possa, através daquele algo, ou seja, um pouquinho de fé, Deus venha atuar em nossas vidas. Às vezes, alguém está desempregado e fica sabendo que em tal lugar tem uma vaga de emprego, mas precisa ter um estudo, ser estudado. Ah, mas eu não vou lá porque meu estudo é muito pouco. Não vou lá não. Eu não vou lá porque não, nem adianta eu ir lá. Mas tenta. Quem sabe aquela vaga não é para você, porque o seu estudo não dá certo. Mas de repente tem outra vaga lá. Chega lá, olha, exige aí a pessoa ter faculdade, eu não tenho faculdade, eu só tenho apenas fundamental. Não, mas tem outra vaga aqui. Tem outro serviço para o senhor aqui. O seu grau de instrução da escola, seu estudo aí, dá para nós contratar você. Dá sim. Aquela outra vaga que nós falamos é para quem tem vaga, é universitário, tem universidade, tem estudo, é universitário formado, pessoa que tem faculdade. Mas você, no caso, nós temos um outro serviço aí que dá para você. Às vezes a pessoa fica tão desanimada, às vezes ele pensa que aquela porta fechou, mas tem uma outra porta. Sempre tem uma porta aberta. É que às vezes a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, às vezes é tão pequena que nós, por qualquer coisa, vamos desistir. Vamos desistir. Não adianta eu ir, não adianta. Muitas das vezes a gente está atravessando um rio, um lago, nadando. Falta 1 metro ou 2 metros para nós atravessarmos do outro lado. Nós falamos, não vou conseguir não vou conseguir. Pouquíssimos metros para terminar de atravessar aquele rio. E a pessoa, não tem condições, vou morrer afogado. E acaba morrendo afogado. Nada e morre na praia. Assim é a nossa vida espiritual. Quantas pessoas que ficam 10, 20, 30, 40 anos na igreja, servindo a Deus, fielmente. De repente a pessoa, por coisa mínima, o inimigo vem, tenta aquela pessoa, por coisa mínima, ele sai da presença de Deus e volta para o mundo. Estava pertinho de alcançar a salvação. Caminhou 40 anos, talvez 30 anos, talvez 50 anos, na presença de Deus. E quase já terminando a sua caminhada, de repente, por uma coisa mínima, ele afasta-se de Deus e acaba perdendo a sua salvação, porque não perseverou. O Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?